Olá, o interesse público foi até o fundo do Rio São Francisco. As descobertas das equipes de arqueólogos estão na reportagem especial sobre o Velho Chico. E você vai ver também. Em Brasília, um debate sobre meio ambiente. E ainda, a cultura, a diversidade e as dificuldades enfrentadas pelos ciganos no Brasil. Essas e outras notícias você acompanha agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. O Ministério Público Federal dedicou o mês de maio a um povo marcado pelo preconceito e pela discriminação, os ciganos. O Maio Cigano contou com uma série de atividades, como a produção do documentário Povo Cigano, Povo Invisível. Brasília, Paraíba, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. Para produzir o documentário Povo Cigano, Povo Invisível, nossa equipe de reportagem conversou com ciganos de vários cantos do país. E mais do que apenas ouvi-los, demos voz a eles. Línguas, culturas e costumes próprios. Os ciganos, como qualquer brasileiro, têm direitos aos direitos reconhecidos na Constituição e nos Tratados de Direitos Humanos. Você chegava numa cidade, no município, você ficava ali o máximo 3, 4 dias, você não podia criar raiz. Preconceito é sofrido por todos os ciganos. O cigano rouba a criança. Então, nessa de criança roubada, eu fui como uma criança roubada, tirada do seio da minha família e levada para a instituição. E há uma história de perseguição, é o racismo. Aliado do povo cigano, o Ministério Público Federal trabalha para melhorar as condições de vida das comunidades. O trabalho do Ministério Público Federal vou te falar para você que foi 100%. Você não podia criar raiz. Foram horas de muita conversa que resultaram numa aproximação com o universo desse povo rodeado pelas diferenças culturais de cada núcleo familiar, mas que tem em comum uma enorme vontade de fazer valer os direitos deles como cidadãos brasileiros. Eu acredito que vai ser visto com outra visão, que nós já somos humanos, graças a Deus, que nem todo mundo. E nós queremos simplesmente acessar as leis que já existem. Só isso. Queremos ter direito de ter direito. O documentário Povo Cigano, Povo Invisível está disponível no YouTube. Anote aí o endereço: youtube.com/tvmpf. E as atividades do Maio Cigano não pararam por aí. Em Brasília, eles participaram de um encontro muito importante no Ministério Público Federal. Me perdoa o povo negro, mas a gente sofre mais que o povo negro. Porque se pegar um cigano e um negro, o negro vai preso, o cigano some com ele. O povo cigano, com suas diferenças culturais e realidades, também foi tema central em uma audiência pública na Procuradoria-Geral da República. Um novo capítulo muito importante na história desse povo, marcado pelo preconceito, racismo e discriminação. São 449 anos de exclusão e de anonimato. Essa audiência pública pra gente, bom, eu particularmente tenho o MPF como os anjos que Deus mandou para cuidar do povo cigano. A audiência reuniu diversas autoridades de segmentos variados e foi realizada para conhecer e dar conhecimento aos ciganos de políticas públicas existentes e traçar estratégias para efetivar os direitos desse povo, buscando ainda articular uma rede de proteção aos direitos desta minoria étnica. A expectativa legítima que nós temos é que esses gestores públicos passarão a incluir no seu planejamento
a concretude dos ciganos, iguais e diferentes. Iguais em direitos, em dignidade, mas ao mesmo tempo diferentes no modo de ser, de se expressar. A necessidade de moradia e inclusão dos ciganos no programa Minha Casa, Minha Vida foi um dos temas abordados com a participação do ministro das Cidades na discussão. Nós devemos, sim, aprofundar esse debate e identificar as políticas públicas corretas e adequadas para atender essas demandas, essas reivindicações e necessidades das famílias ciganas em todo o Brasil. O acesso à educação, saúde e respeito também foi debatido por diversos ângulos. Infelizmente, é um dos pontos mais críticos com relação a nós, o povo cigano, ainda é a discriminação, é o preconceito, a marginalização por muitas pessoas, que ainda esse mito ainda é presente na vida dos ciganos. Precisamos realmente, são encontros igual a este do Ministério Público Federal, em que nós pactuamos, junto aos órgãos responsáveis, no caso, junto aos ministérios também do governo federal, para que haja transversalidade e que as políticas públicas cheguem de fato à população cigana no Brasil. Você sabia que o plástico leva mais de 100 anos para se decompor? Ainda assim, a cada segundo, 200 quilos de plástico são lançados ao mar em todo o mundo. O material representa 90% do lixo que flutua na superfície dos oceanos. A poluição também prejudica a vida dos animais marinhos, que muitas vezes morrem pela ingestão do produto. Jogar lixo no mar é crime ambiental, com pena de detenção de 6 meses a 5 anos e multa. Quer mais informações como esta? Acesse facebook.com/mpfederal. E no próximo bloco vamos falar sobre os debates do Dia Mundial do Meio Ambiente e as ações para evitar retrocessos na legislação ambiental. É daqui a pouco, até já! Uma cena como essa não faz o menor sentido, né? Afinal, retroceder não faz sentido. Então, por que algo assim ainda é comum? Como não ficar indignado com quem polui o que nos mantém vivos, o que a gente bebe, o que a gente respira? A cada minuto, 1 milhão de garrafas plásticas são consumidas no mundo. Dá para imaginar o que isso significa, né? Pois é, esse ano a mensagem central da Organização das Nações Unidas é o combate à luta contra a poluição plástica. E tem motivo. Segundo a ONU, por ano, 8 milhões de toneladas de plástico são jogadas nos oceanos. Se continuar assim, até 2050 os mares vão ter mais plástico que peixes. O Ministério Público está de olho nesse e em outros tipos de irregularidades contra o meio ambiente. No mundo inteiro, o Ministério Público tem um compromisso não só com a promoção de questões criminais, mas com a tutela e defesa de bens fundamentais para a sociedade, como é a defesa do ambiente. O MPF aproveitou o Dia Mundial do Meio Ambiente para discutir e chamar a atenção da sociedade para os riscos de retrocesso na legislação ambiental. Para isso, integrantes do Ministério Público e parlamentares na mesma mesa de discussão. Afinal, a política interfere e muito no meio ambiente. O MPF é contra, por exemplo, o projeto de lei que pode dificultar o controle de agrotóxicos e, com isso, incentivar o uso desses produtos no Brasil. A gente vive um momento muito difícil no parlamento brasileiro e no Brasil. O raciocínio é o contrário, o raciocínio é fundamental, então, retirar
exigências, facilitar o registro para torná-lo mais célere. O contrário do que o bom senso recomenda, né? O Greenpeace não poderia ficar de fora de um debate como esse. A quantidade de retrocessos, a quantidade de ataques que a gente vê é diário. A gente vive um pesadelo ambiental. E esse pesadelo ambiental ele não é só na área ambiental, né? Esse pesadelo ambiental ele é na área socioambiental, é na área também dos pequenos agricultores, é na área de direitos humanos. Um ponto ficou bem claro: o planeta tem pressa para que a população cuide dele. É preciso agir agora para preservar o meio ambiente também para as futuras gerações. Em eventos como esse, a gente percebe como os especialistas estão preocupados com o futuro do meio ambiente. Uma das principais ações nessa área é o Amazônia Protege, idealizado para combater o desmatamento ilegal na floresta amazônica brasileira. O MPF promoveu uma ação para que as pessoas conheçam de perto e até vivenciem um projeto. A segunda fase do projeto Amazônia Protege foi apresentada pelo MPF. Desenvolvido desde 2017, o projeto resultou na instauração de 1.088 ações civis públicas, identificou responsáveis por todos os desmatamentos com mais de 60 hectares na floresta amazônica. Os números da fase 2 mostram que das 1.550 áreas desmatadas, 54 estão dentro de unidade de conservação federal e 18 dentro de terra indígena, entre outros resultados que podem ser consultados no site amazoniaprotege.mpf.mp.br. A grande novidade da lista é o seguinte: a gente não limita a consultar o nome CPF, até porque em alguns casos você tem a utilização de laranjas, mas a gente coloca também a coordenada geográfica da área. Então é possível que você consulte se aquela área tem uma ação civil pública ou não. Com isso você evita inclusive que você seja responsabilizado. Se você hoje adquire uma área na Amazônia e essa área é objeto de uma ação civil pública do Ministério Federal, você pode ser condenado a reparar todo o dano ambiental que ali foi praticado. E teve ação para divulgar o projeto. Uma árvore no meio do aeroporto e de um shopping de Brasília e algumas pegadas no chão. Difícil de resistir, né? A curiosidade atraiu muitas pessoas que deram uma paradinha para conferir. E fui seguindo as pegadinhas e olhei e vi que tinha um dizer embaixo dizendo para olhar para cima. Aí eu olhei, procurei e tal, e acabou que tirou uma foto. Achei interessante, ou seja, tem alguém me olhando de algum lugar. A ideia é que a pessoa, ao ser atraída até aqui e olhar para cima e ser fotografada, vivencie como o MPF está fiscalizando a Amazônia por cima. Basta alguns segundos olhando para cá que ela ainda vai levar uma lembrança do projeto para casa. Com o objetivo de mostrar como o Ministério Público Federal está trabalhando para combater o desmatamento ilegal na região amazônica, criamos uma instalação que apresenta o projeto Amazônia Protege e faz as pessoas sentirem como é ser monitorado de cima. A gente já teve fila, criança, chama muita atenção das crianças e era esse justamente o nosso objetivo como área de comunicação, engajar a população para dentro do projeto. E para quem participou da ação, mais do que a surpresa da foto inesperada, foi conhecer o projeto e o trabalho do MPF. Amedronta um pouco as pessoas que vão lá fazer o desmatamento, cortar as árvores, derrubar as árvores, né? E a pessoa pode estar imaginando, vou estar sendo olhada por cima, então eu não vou fazer aqui o desastre. Olha, eu achei fantástico. Eu não sabia desse trabalho do Ministério Público, né? E fiquei, assim, surpresa, né? Surpresa, realmente. E foi uma experiência muito agradável. Bom que todo mundo fica consciente, né? E você tem a sensação que também está sendo visto e está cuidando. Eu acho super interessante, né? Porque da mesma forma que eu não percebi que eu estava sendo filmado, alguém estava me olhando, né? Então, isso seria uma forma interessante de realmente supervisionar toda a nossa Amazônia, né?
E vamos agora ao nosso giro de notícias. Está em debate no país a criação de um grupo formado por representantes de diversos ministérios com a participação do governo norte-americano para debater e definir medidas para prevenir e coibir a prática de crimes pela internet. A proposta do Ministério Público busca aumentar a parceria entre os dois países no compartilhamento de inteligência e informações contra esse tipo de crime. O aumento abusivo no preço do gás de cozinha está na mira do Ministério Público. Em Pernambuco, uma nota técnica foi enviada à Agência Nacional de Petróleo, à Polícia Federal e ao Sindicato de Revendedores de Gás e ao PROCON para que sejam mantidos os preços praticados antes do início da greve dos caminhoneiros. O objetivo é impedir aumentos sem justa causa, o que é proibido pelo Código de Defesa do Consumidor. O Supremo Tribunal Federal vai analisar o pedido de liberação do exercício da advocacia a servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União. A prática da advocacia por servidores públicos é proibida no Brasil. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, pediu ao Supremo que mantenha a legislação em vigor, que proíbe o exercício das duas funções simultaneamente. Segundo a procuradora, tende a ser prejudicial à moralidade pública e ao cumprimento das funções regulares dos servidores. E veja a seguir. A arqueologia subaquática faz descobertas no Rio São Francisco, em Sergipe. O interesse público volta já. E a gente começa esse bloco falando sobre a possibilidade de melhor qualidade de vida para transplantados de medula óssea com um tipo raro de anemia. O MPF recorreu à Justiça e a União terá de fornecer o medicamento micofenolato de mofetila intravenoso usado no tratamento desses pacientes ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná. As informações com a repórter Madeleine Machado. O hospital no estado de Curitiba é o único que realiza esse tipo de cirurgia pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, no Brasil, e recebe hoje apenas o medicamento para uso oral. Segundo os médicos, a aplicação intravenosa traz melhores resultados aos pacientes, a maioria crianças, e tem ainda menos efeitos colaterais. A versão injetável ainda não tem registro na Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas deve ser liberada mesmo assim, de acordo com a decisão da Justiça Federal. Ainda segundo a decisão, é contraditório que a União arque com um procedimento tão caro como é um transplante como esse, mas não ofereça as condições necessárias para que ele seja bem sucedido. Já dizia Luiz Gonzaga, o Rio São Francisco vai bater no meio do mar. São 5 estados banhados por ele. E com tanta grandeza não faltam tradições, lendas e até sítios arqueológicos submersos. Em Sergipe, na terceira reportagem da série, a repórter Lícia Moura foi conhecer o trabalho da equipe de arqueologia subaquática da FPI, a Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco. As águas do Velho Chico guardam histórias e parte delas foi descoberta no trecho que margeia a aldeia indígena Chocó, localizada no município Porto da Folha, em Sergipe. Os achados são utensílios de cerâmica com características indígenas. Nós localizamos vários artefatos cerâmicos relacionados à tradição que a gente fala, tradição indígena, né? Assim, não temos como colocar numa datação se ele é antes da chegada dos europeus ou anterior, mas isso justifica a presença indígena aqui. Foi encontrada também uma embarcação, que ao que tudo indica data de quase um século. Conversando mais minha mãe, meus avós,
E essa canoa correu assim, do outro lado assim, na frente do rio, e foi virando devagar, disse, ei, vai virar, ei, virou. E o pessoal fez aquele alvoroço, aquele choro. Eu acredito que ela já esteja uns 100 e tantos anos que ela afundou-se, né? Que a gente achava que ninguém ia saber mais para encontrar ela, né? Pesquisa arqueológica de um sítio como esse possibilita que a gente construa um melhor conhecimento sobre as técnicas de construção naval, né, utilizadas, e também sobre o modo de vida de quem operava esse tipo de embarcação, né, o aspecto social, não só o interesse na tecnologia, mas o interesse das pessoas que viviam a bordo dessas embarcações, literalmente, né, subindo e descendo o rio. Essas descobertas são resultados de um levantamento do patrimônio subaquático no Velho Chico, realizado pela equipe de arqueólogos da Fiscalização Preventiva Integrada do Rio São Francisco. Os achados estão diretamente relacionados à comunidade indígena, que vive no local há centenas ou, quem sabe, até milhares de anos. Uma prova que nossos antepassados viveram por aqui. Então, para a gente, só nos resta agora dar sequência e fazer valer esse grande feito que foi feito aqui perto da nossa aldeia e não deixar essa cultura morrer. Os investimentos na arqueologia subaquática ainda são muito escassos. Essas descobertas só foram possíveis graças ao trabalho de fiscalização preventiva integrada. Antes da FPI, não existia nenhum registro de sítios arqueológicos no Rio São Francisco. Para o Ministério Público Federal, que junto com o MPF estadual coordena a fiscalização no estado, são descobertas importantes que incentivam os mecanismos de proteção ao patrimônio arqueológico brasileiro. Nós conseguimos ter uma noção do que tem, fizemos esses registros, documentamos, cadastramos sítios arqueológicos submersos, e isso dá ferramental para a gente trabalhar os próximos anos, porque agora a gente pode vir com equipe, com projeto específico, para fazer o trabalho sítio por sítio. E aí, gostou da série sobre o Rio São Francisco? Você pode rever as reportagens pela internet, youtube.com/tvmpf, o site é mpf.mp.br e o nosso e-mail é esse que já aparece aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até a semana que vem. Tchau!